Muito bem. Nós estamos falando sobre casais, sobre família. Como eu já disse, é algo que não é novo. Eu acho que eu já falei aqui pelo menos 2 vezes com a igreja, né? E bem no comecinho, depois lá pelos idos de 2010, 11 por aí, eu lembro que nós falamos alguma coisa. Mas é sempre bom a gente retomar alguns conceitos, relembrar. Lembro que eu falando sobre essas questões, eu mesmo me autoavaliei em casa, né? Alguns princípios que às vezes a gente vai esquecendo, vai perdendo pelo meio do caminho. Mas antes de falar hoje, então, de maneira muito breve, dando sequência, eu espero que todos vocês tenham acompanhado aí. Se não acompanhou, está na internet, você pode ver de novo. Aliás, na internet tem outros 10.000 vezes melhores do que eu estou falando, né? Mas é que a gente aqui está perto, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar ao vivo e a cores para mim mesmo. Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor e depois daremos sequência aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado porque nós retomamos aqui na quarta-feira, nosso culto também na semana. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem guardado a todos nós, nossas famílias, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conceda a graça de entendermos esses princípios do Evangelho para vivermos, para conservarmos aquilo que o Senhor vem falando desde o Éden até hoje, Senhor, à igreja, ao Teu povo. Abre o nosso entendimento para compreender a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir para a irmã Ivana, não sei se vai funcionar aqui a minha... Irmã Ivana, could you go to the kitchen and pick up a spoon for me, please? Muito bem. Eu vou aguardar um pouquinho. Enquanto eu aguardo aqui a irmã Ivana me atender, hoje eu queria falar sobre comunicação. Você entendeu alguma coisa, Ivana? Também esse inglês aqui muito mequetrefe, né? Que eu ensaiei assim, ensaiei aqui, você não imagina como, tem uma semana só para falar essas palavrinhas aqui, porque eu não sou falante da língua inglesa, mas eu acho, até também tem minha dúvida. Não precisa, era só para fazer um teste, você não entendeu nada mesmo, porque nós falamos sobre comunicação, eu quero falar sobre comunicação, né? E o que é a comunicação? Comunicação, a definição aí que os entendidos dão do assunto, é o processo verbal ou não verbal de compartilhar informações com outros de maneira que estes entendam. Se não houver entendimento, não houve comunicação. Se a gente não entender nada, então não houve comunicação. Comunicação é quando alguém fala e outra pessoa entende. E meus irmãos, essa questão de comunicação é tão importante que Deus, quando criou todas as coisas, Ele não criou fazendo, manipulando, Ele criou falando. Nos anos 80, veio para o Brasil uma teologia, tinha a ver com a teologia da prosperidade, mas era uma parte da teologia da prosperidade que colocava uma ênfase nas palavras. Alguns chamariam de positivismo. Eu lembro de ter lido um livro chamado Há Poder em Suas Palavras. E aí esse livro defendia, né, que se você falar, as coisas vão acontecer porque você está falando, né? Então você tem que falar para as coisas acontecerem. Isso é uma distorção do que de fato há de verdade ou de poder nas palavras. Sim, se você, com as suas palavras, você pode matar uma pessoa, você pode desmotivar uma pessoa, mas você pode aconselhar, você pode motivar. É através da pregação que nós anunciamos o Evangelho. Algumas pessoas que dão ênfase exagerada na tradição da igreja, eles até dizem, Jesus não mandou escrever o Evangelho, Ele mandou pregar, anunciar o Evangelho. Tirando o exagero, realmente essa expressão está correta, porque a comunicação
ela é fundamental. Então, se não houver uma comunicação bem feita, a gente vai ter problemas em todos os sentidos. E muitos problemas familiares entre pais e filhos, entre maridos e esposas, eles advêm de falhas de comunicação. Talvez até comece com uma falha de comunicação e descambe para outros pecados, digamos assim, orgulho, a incapacidade de perdoar, enfim, mas muitas vezes começa ali na falha de comunicação. Uma pessoa diz uma coisa, o outro não gostou, não entendeu, e aquilo vai virando uma bola de neve. O fato é que a comunicação, ela é fundamental, não só para que as crises sejam resolvidas, mas ao contrário, para que os relacionamentos, e começando dentro de casa, entre o marido e a esposa, entre o casal e os filhos, depois indo para a igreja, para a sociedade como um todo, a comunicação é muito importante. Eu não sei se você já viu, se já ouviu, vai ouvir de novo, e é sempre bom a gente ouvir umas historinhas assim engraçadinhas, mais de uma vez. Um casal italiano, viajando pela Inglaterra, encantou-se com uma bela casa de campo de propriedade de um pastor inglês. Entraram em contato com o pastor e ficou combinado que alugariam a casa para passarem lá o verão seguinte com a família. De volta à Itália, o casal começou a contar, entusiasmado para os filhos, o acordo feito com o pastor inglês e os detalhes da encantadora propriedade. Quando a senhora italiana percebeu que não se lembrava da localização do banheiro da casa e que conforto oferecia, pois sua família era numerosa e precisava pelo menos de 2 banheiros, imediatamente escreveu uma carta ao pastor. Prezado pastor, ao regressarmos para casa, surgiu uma dúvida que gostaríamos que o pastor nos esclarecesse. Onde fica o WC e que conforto oferece? O pastor, ao receber a carta da senhora italiana, e supondo que WC fosse a abreviatura de Whitechapel, Capela Branca, o templo religioso mais próximo, respondeu da seguinte maneira: prezada senhora, dou-me imenso prazer receber sua carta e espero esclarecer a contento sua dúvida. O local da sua indagação fica a apenas 12 quilômetros da casa. Trata-se de um espaço amplo que acomoda 200 pessoas sentadas e 100 em pé. Aconselho que a senhora chegue cedo com sua família para conseguir um lugar sentada. Algumas pessoas costumam levar lanche para passar algumas horas. Na entrada, são distribuídas folhas de papel para as pessoas. Caso não haja folhas para todos, não há problema, pois uma pessoa pode usar a folha junto com o vizinho. Na sala, as folhas são devolvidas para que possam ser utilizadas durante todo o mês. O ambiente está decorado com assentos de veludo vermelho e amplas janelas que permitem a visualização dos jardins ao redor. Há ainda amplificadores de som instalado em pontos estratégicos que possibilitam a propagação do som para a vizinhança. Se a senhora tem o hábito de ir lá com frequência, recomendo a utilização de bicicletas que estão guardadas na garagem da casa. Costumamos contratar fotógrafos dos jornais locais para registrarem a passagem e permanência das pessoas no cumprimento de uma função humana. Esperando ter sanado suas dúvidas, aguardo no próximo verão, quando teremos oportunidade de encontros periódicos no local em referência e, quem sabe, poderemos estar combinando horários para que a senhora e sua família participem das minhas atividades dentro desse recinto. Você veja que, olha que confusão que pode ser arranjada quando as nossas comunicações
não vão bem. Meus irmãos, então, por que nós nos comunicamos mal? Por que há problemas de comunicação? Ora, primeiro, a gente poderia citar muitas, mas aqui a gente tem elencado algumas principais, né? Aqui, já estou até falando difícil como pastor, aqui é o hábito, né? Peguei ali. Aqui a gente tem resumida algumas poucas delas. Por que nós nos comunicamos mal? Há pessoas que não têm habilidade de conversar com outras, elas nunca aprenderam a compartilhar abertamente as suas dificuldades e até têm dificuldades, melhor dizendo, em formar palavras. Então, pode ser um problema motor, né? Alguém, alguma doença ou algum problema motor qualquer tem dificuldade de expressar. Pode ser um problema de escolaridade mesmo. Enfim, talvez uma primeira razão pela qual nós nos comunicamos mal é justamente porque muitos de nós não aprendemos, não tivemos oportunidade de nos desenvolvermos a nossa fala, a nossa comunicação, enquanto jovens, enquanto crianças, ou mesmo ou por causa de alguma deficiência de fala, alguma deficiência física. Então essa já é uma das primeiras razões, poderíamos colocar física ou biológica, podemos dizer assim. Segundo, há pessoas que têm medo de se abrir em relação ao que pensam e sentem. Elas não querem correr o risco de serem ofendidas se alguém discordar delas. Aqui já uma razão, talvez até um tanto quanto emocional, psicológica, podemos dizer assim, um problema de autoestima, pessoa que sofreu muito bullying, né? Essa perseguição. Na verdade, eu queria encontrar uma palavra em português para bullying, mas essa daí eu acho que eu ainda não encontrei uma que seja ideal. Então a gente usa esse estrangeirismo mesmo, assim, que me incomoda um pouco, mas problemas então de bullying na infância ou qualquer outra retração ou qualquer outra reprimenda, isso vai desenvolver, ou melhor, isso não vai permitir que a pessoa desenvolva uma boa habilidade de comunicação e aí na fase adulta ela vai ter dificuldades, evidentemente, com isso. Em terceiro lugar, há pessoas que tomam a atitude de que falar não resolve. Por que então se comunicar? Esse é um problema dos nossos dias de hoje, principalmente na esfera política. É impressionante como as pessoas discordam, é impressionante como a gente quem se envolve um pouco mais numa constante briga e a gente não consegue convencer o outro de que ele está cego e ele está errado. Eu entro em algumas querelas políticas aí com alguns colegas e eu fico impressionado como eles não conseguem entender a coisa tão clara como eu estou entendendo. Mas depois de um certo tempo eu comecei a perceber que as argumentações deles, elas têm na sua linha geral as mesmas argumentações que eu, só que no sentido contrário. E eu fiquei pensando, como deve ser na cabeça deles, né? Deve ser a mesma coisa, eles devem olhar para mim e falar, poxa, não sei como é que ele não consegue enxergar tão claro como eu estou enxergando. E depois eu fiquei rindo de mim mesmo, rindo deles, porque estamos lá, as pessoas em lados opostos, né? Você já viu aquela figurinha, que já foi compartilhada em rede social, tem um número 6, e uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro, né? Tem um número ali, um fala 6, o outro fala 9, porque de fato, né, o 6 nada mais é do que o 9 visto ao contrário. E aí a gente olha, ambos estão certos e você percebe, essa imagem funciona muito bem em certos momentos desses de comunicação. Então, olha, eu já desisti de falar com algumas pessoas, eu já desisti de convencer os outros de que eles estão equivocados, então deixa para lá. Talvez esse ponto, num relacionamento conjugal, seja uma coisa um tanto quanto mais frequente do que talvez as outras, né? A pessoa às vezes, olha, eu não consigo mais convencer, o meu cônjuge é um cabeça dura, então a gente vai tocar a vida assim e vai embora. É claro que uma coisa não resolvida
um determinado momento ou em determinados momentos vai gerar ali uma tensão e fica aqueles momentos tensos durando muito mais tempo do que deveria, quando na verdade a gente deveria viver muito mais momentos de alegria, de prazer, de contentamento. Às vezes no casamento, no relacionamento entre pais e filhos também, a gente está colocando essas questões, a gente vive muito mais momentos tensos do que os momentos alegres, porque às vezes a gente já desistiu de tratar, de conversar, de comunicar e a gente vai tocando a vida assim como dá. Quarto lugar, há pessoas que creem que não têm algo para oferecer, pensam que suas ideias não têm valor, têm uma autoimagem muito baixa e, como resultado, evitam comentários ou sentimentos pessoais. Também ligado à questão assim muito interna, ou seja, a imagem que a pessoa tem de si própria, ela é muito negativa, é muito depreciativa, principalmente se quando criança, começando com os pais e também em relacionamentos mais próximos e na escola, a pessoa sempre foi taxada como burra, como você não presta, não aprende, é inútil, enfim, essas expressões, esses adjetivos assim que colocam bem para baixo, alguns, ou talvez alguns não, a maioria que só vive nesse momento, ou só vive esses momentos na sua vida, ela vai acabar desenvolvendo uma imagem de si própria, o que a gente chama de autoimagem, uma imagem pessoal. Ela vai desenvolver essa autoimagem muito baixa e por isso ela evita falar as coisas, evita às vezes dar uma opinião, evita às vezes dar uma sugestão, uma ideia, contribuir com alguma coisa, no caso do casamento, no contexto de casamento ali, contribuir para que o casamento seja melhor, para que o relacionamento de maridos e esposas sejam melhores. A pessoa se cala e por causa disso há essas dificuldades todas. Meus irmãos, nós vimos aqui pelas nossas duas enquetes, podemos dizer assim, no começo, como que os problemas de comunicação, eles são reais, eles acontecem, precisamos ter atenção com isso, e vimos aqui rapidamente quatro razões muito básicas por que nós nos comunicamos mal. Como a gente tem feito aí nessas quartas-feiras, quem tem acompanhado sempre, então vamos parar por aqui, não vamos avançar, não vamos correr. Na próxima semana a gente continua e vamos entender melhor problemas específicos de comunicação no casal e sugestões de como nós podemos melhorar a nossa comunicação no relacionamento familiar, especialmente no relacionamento conjugal, algumas dicas importantes. Por hora vamos ficar por aqui, vamos orar mais uma vez, daqui a pouco nós teremos a celebração da ceia, o pastor Sóstenes vai estar liderando esse momento aqui conosco, e vamos orar, pedir a Deus que abençoe os nossos relacionamentos, pedir a Deus que nos conceda sabedoria, graça, para que possamos nos comunicar bem. Nas primeiras lições que nós vimos, nas primeiras aulas, nós vimos a questão muito pessoal do papel do marido, do papel da esposa, fizemos isso em etapas e agora falamos sobre a comunicação, porque é a partir da comunicação que nós vamos poder trabalhar e, digamos assim, lapidar cada vez mais o nosso bom relacionamento como tem que ser. Oremos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, agradecemos a Jesus que morreu por nós, bendizemos e glorificamos o teu nome, ó Deus, te agradecemos também pelo Espírito Santo que nos ensina, que nos convence. Deus, foi pela palavra que o Senhor trouxe à existência todas as coisas. É com a nossa boca que muitas das vezes maldizemos, mas é com a nossa boca, com as nossas palavras que glorificamos ao Senhor, que comunicamos o Evangelho, que abençoamos e bendizemos uns aos outros. É com a palavra que nós construímos o nosso lar, o nosso bom relacionamento. Nos ensina, Senhor, como maridos e esposas, como pais e filhos,
a nos relacionarmos, a nos comunicarmos corretamente para o louvor da tua glória. Amém.